Continuando, né, com os osciladores, a gente vai introduzir agora um elemento, né, que vai resistir ao movimento do bloco, e aí, portanto, né, entende-se que depois de um tempo o bloco tende a parar, como havia dito no último vídeo. Bom, então a gente vai analisar os efeitos do atrito viscoso, né, sobre o móvel que executa o movimento harmônico. Bom, a gente pode escrever a força resistiva, né, da seguinte forma, menos BV. Inicialmente, né, a equação tinha somente, né, dois termos, dizendo assim, né, a força somatória das forças, né, a força resultante, desculpa, que era igual a menos Kx. Isso produzia uma solução que era oscilatória no tempo e essa oscilação não mudava. Introduzindo, né, uma nova constante resistiva, ou seja, na massa aparece uma outra força que é contrária ao movimento, e essa força então faz com que o bloco pare. E essa força tem esta cara, né, digamos assim, menos BV. Se eu introduzo então esse termo na equação, então eu vou ter m, x dois pontos, lembrando que é derivada espacial mais temporal, desculpa, mais bx ponto mais kx, né? Passei todos os menos para lá, tudo isso é igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Esse exemplo é bem parecido com o caso do circuito RLC, né? Eu tenho um elemento resistivo, né? Um elemento indutivo e um elemento capacitivo. O elemento capacitivo e indutivo faz com que a corrente oscile no circuito, mas quando passa pelo resistor ele sofre perda de energia por efeito Joule, né? Efeito térmico. E aí, com o tempo, a corrente no circuito vai diminuindo. Nosso caso é parecido, eu tenho uma massa que oscila sobre uma superfície devido à força restauradora da mola, mas essa superfície agora tem um pequeno atrito, e esse atrito, pequeno entre aspas, né, porque a gente vai definir depois isso, isso vai fazer com que a oscilação seja sempre menor ao passar do tempo, ok? Bom, então a equação que determina a posição dessa partícula provavelmente vai ter uma cara um pouco diferente nesse caso, ok? Bom, só uma comparação, né? Os elementos são comparados mais ou menos dessa forma. L tem mais ou menos comparável, né, com a massa, a resistência, né, do circuito RLC é comparável à constante de viscosidade aqui, ou de atrito, e 1 sobre C é comparado à constante elástica, certo? Bom, para que a equação fique mais simples de ser resolvida, a gente divide todo mundo por m, né? Então fica x2 pontos mais b sobre m x ponto mais k sobre mx igual a zero. Bom, ainda é conveniente chamar este termo e este termo de uma outra constante, né, para que facilite a solução. E a gente chama então esse termo de 2 gama e k sobre m de ômega zero ao quadrado. Ok? Vocês vão entender por que foi escolhido dessa forma. Então a expressão, né, acaba ficando como x2 ponto mais 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x. Ok? Então esta é a equação de onda, né, que a gente tem que relacionar, tem que encontrar a solução. E a solução vai ser a função de onda para este problema. Como vemos, né, é uma equação diferencial de segunda ordem, então, né, eu posso dizer, né, por este teorema, que se eu tenho uma solução do tipo x de t que é igual a x1 e outra solução que é igual a x2 de t, se as duas são soluções, então ela
combinação, né, linear das duas também é solução, ok? É uma propriedade da equação diferencial aqui, ok? Bom, dito isso, né, nós temos que propor uma função que seja solução para aquela equação. A gente propõe, aplica na equação e verifica se é solução. Bom, equações do tipo, né, que acabamos de apresentar, desse tipo, né, equações diferenciais de segunda ordem, geralmente tem uma solução do tipo exponencial de PT, parecido com o primeiro caso de oscilador harmônico simples, sem amortecimento. Bom, vamos, né, começar com esta tentativa. Então a derivada primeira vai ser exponencial de PT mais a derivada do argumento, então vem um P para cá. A derivada segunda cai mais um P, fica P quadrado exponencial de PT. Volto, né, na expressão, então eu vou ter, simplificando, P quadrado mais 2 gama P mais ômega zero ao quadrado, exponencial de PT, tudo isso igual a zero. Então, nós temos, né, que resolver, no fundo, esta equação de segundo grau quando é igual a zero. E isso, né, a gente lembra por essa regrinha aqui, ok? Então, aplicando, né, eu tenho que P é 2 gama mais ou menos raiz de 4 gama quadrado menos 4 ômega zero dividido por 2. Ok? Os dois se simplifica, já que eu posso tirar o 4 da raiz e aparecer um 2 aqui do lado de fora, e a expressão fica de uma forma mais simples, que é igual a P, que é igual a menos gama, mais ou menos, raiz de gama quadrado menos ômega zero ao quadrado. Bom, isso significa o quê? Que esta solução que eu propus é uma solução particular, no sentido que, bom, esta é solução desde que P tenha essa forma, ok? Sendo assim, então eu tenho duas soluções para exponencial, porque tem uma parte que é menos gama mais a raiz, e eu tenho uma outra que é menos gama menos a raiz, ok? Como vemos, né, essa expressão é o valor que multiplica a constante t. Então ela vai determinar, se for positiva, né, um crescimento exponencial, e se for negativa, um decaimento exponencial, ok? Veja que aqui eu tenho uma quantidade, gama, mais ou menos uma raiz desta soma aqui, gama ao quadrado menos ômega zero. Então, o valor desta quantidade, ou seja, há uma concorrência entre gama e ômega zero, tal que essa raiz pode se tornar ora positiva, ora negativa, ok? Que é isso que vai diferenciar os casos que a gente vai determinar. O primeiro deles, né, é o amortecimento fraco, ok? Ou seja, o ômega zero é maior do que o gama zero, ok? Então, dentro, né, da raiz aqui, o meu ômega zero ganha fazendo com que essa raiz seja negativa, ok? Bom, para contornar esse caso é o caso do amortecimento fraco, ok? Bom, a gente pode, né, escrever gama ao quadrado menos ômega zero ao quadrado de ômega 1 ao quadrado e quadrado, ok? Já que eu sei que essa quantidade vai ser sempre negativa, já que o meu ômega zero ganha do gama. Então, eu posso simplificar a expressão escrevendo que P é menos gama, mais ou menos, I ômega 1, ok? Eu troquei essa soma para poder tirar da raiz e ficar mais facilmente visível, ok? Então, menos gama mais ou menos I ômega 1, ok? Bom, veja que P, que é o que multiplica o tempo, né? Ele tem dois membros aqui, mas além disso ele é decomposto em duas partes, um com mais e um com menos. Então a solução deve conter essas duas partes, exponencial de menos gama t mais
e ômega t, e depois menos gama t, lembra que P multiplica T, né? Então menos gama vezes o T, menos i ômega vezes o T, ok? Então eu tenho duas partes que satisfaz a solução. Bom, como eu não sei o valor do peso, né, de cada uma dessas partes, então a gente adiciona uma constante multiplicativa C1 e C2. E essas constantes C1 e C2 elas vão ser, né, determinadas pelas condições de contorno ou condições iniciais do nosso problema. Assim que eu determinar, né, meus x zero e a velocidade inicial do problema, eu posso encontrar o valor dessas constantes. Desculpa, tive que dar uma interrompida, e às vezes quando dessas interrompidas é porque eu tive que parar por algum motivo. Tocou o telefone, alguém bateu na porta, alguma coisa assim, e daí eu tenho que voltar um pouco o vídeo e recomeçar de algum ponto. Ok? Bom, a gente pode reescrever a expressão, né, de uma outra forma, vocês vão entender o porquê, né? Posso escrever como exponencial de menos gama t, que multiplica C1 exponencial de i ômega t mais C2 exponencial de menos i ômega t. Bom, lembra que isso daqui está relacionado às equações de Euler, e aí se eu escrever esse termo nas equações de Euler e esse termo em equações de Euler, eu fico, né, com em termos, eu vou expressar ela em termos de seno e cosseno, ok? Então, eu posso reescrever essa expressão dessa forma. X de t é igual exponencial de menos gama t, cosseno de ômega 1 t mais θ, ok? Lembrando que aqui é sempre ômega 1, não é um ômega genérico, é um ômega 1, que a gente definiu lá em cima. E aqui tinha duas constantes, elas se mantêm e aparecem depois como uma única constante. Como a gente ainda não determinou o valor dessas constantes, né, eu posso reescrevê-las em termos de uma nova constante. Bom, a gente chegou numa expressão razoável, né, para a função de onda, né, x aqui. Bom, então a gente pode notar o seguinte: eu tenho dois produtos, né, um produto, desculpa. Bom, uma constante, eu tenho uma exponencial de menos gama t e um cosseno de ômega t mais um θ, ok? Que aparece da decomposição aqui. Bom, veja que A é a amplitude, né, máxima que x pode ter, e essas outras duas quantidades são quantidades adimensionais, então, né, a distância está embutida nessa constante aqui, que no fundo é a amplitude máxima. Então a amplitude máxima, né, ou o comportamento de x vai depender da amplitude vezes o produto dessas duas funções. Só que, veja, eu tenho aqui um decaimento exponencial no tempo, e aqui eu tenho uma função que é oscilante no tempo, a menos de um θ aqui, ok? Tem cosseno de ômega t, que poderíamos ignorar por um momento, mas a coisa eu tenho um produto de um decaimento exponencial com uma função oscilatória, certo? Bom, e é isso, né, que a gente deve observar para este caso que a gente considerou, né? Note, né, que o gama 1 é menor do que ômega 0 devido ao fator gama, ok? Então, graficamente, né, a gente teria um comportamento parecido com o descrito nessa figura. Eu tenho uma onda que oscila no tempo, ok? Mas como ela vem multiplicada, né, por uma outra função que decai exponencialmente com o tempo, então a soma das duas, né, ou o produto das duas vai diminuindo ao longo do tempo. Então a gente diz que
A exponencial de γt produz a envoltória.